Eu nunca contei isso em voz alta porque toda vez que tento, minha garganta fecha e minhas mãos começam a tremer como se eu ainda fosse aquela menina assustada à beira do rio. Mas chegou um ponto da vida em que guardar silêncio dói mais do que enfrentar o julgamento dos outros. Hoje, aos olhos do mundo, eu sou apenas uma velha senhora com cabelos brancos e olhar cansado, mas por dentro carrego um segredo que começou quando eu ainda era adolescente e confiava cegamente no homem que dizia me proteger. Meu tio tinha 65 anos quando passou a me chamar para pescar todas as noites. Ele dizia que o rio acalmava a alma, que o silêncio da água curava dores que ninguém entendia. Eu acreditava, porque naquela época eu queria fugir de casa, das brigas, das cobranças e da sensação constante de não ser suficiente para ninguém. O que eu não sabia é que aquele convite simples escondia algo muito maior, algo que mudaria minha vida para sempre. As noites eram sempre iguais no começo. O céu escuro refletido na água, o barulho dos insetos, o cheiro forte do rio e a presença dele ao meu lado, sempre falando baixo, sempre dizendo que eu era especial, diferente das outras meninas da minha idade. Eu me sentia escolhida, protegida, como se finalmente alguém estivesse me enxergando de verdade. E talvez tenha sido exatamente isso que me deixou vulnerável demais para perceber o perigo. O tempo passou, e aquilo que parecia apenas um hábito inocente começou a se transformar em algo que eu não sabia explicar, mas que me deixava inquieta. Meu corpo reagia de formas estranhas, minha mente se confundia, e eu passei a carregar um medo silencioso que não tinha nome. Até que um dia, o impossível aconteceu, e ninguém acreditou quando eu tentei contar o que havia surgido dentro de mim. Quando descobriram que eu estava grávida, não perguntaram o que eu sentia, não quiseram ouvir minha versão, não tentaram entender meu silêncio. Apenas apontaram o dedo e riram, dizendo que eu estava louca, que aquilo só podia ser coisa da minha cabeça ou uma mentira mal contada. Foi nesse momento que minha vida começou a desmoronar, e eu percebi que o verdadeiro terror não estava no rio, mas nas pessoas que fingiam não ver. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história já tocou em você, mesmo que ainda não saiba exatamente o que. O que eu vou contar agora não é fácil, não é bonito e muito menos confortável, mas é necessário. Durante muitos anos, eu engoli cada palavra, cada lembrança e cada lágrima, tentando fingir que o passado não existia. Só que o tempo passa, o corpo envelhece, e as memórias não desaparecem. Elas apenas ficam mais pesadas quando a gente insiste em carregá-las sozinha. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer minha trajetória desde aquela adolescência marcada por silêncio, culpa e medo, até os dias em que precisei juntar forças onde já não acreditava que existiam. Não espere uma história simples, porque nada aqui foi simples. Houve abandono, julgamentos cruéis, noites intermináveis e decisões que mudaram o rumo da minha vida para sempre. Cada capítulo revela um pedaço dessa caminhada que começou de forma inocente e se transformou em um dos maiores desafios que já enfrentei. Antes de continuar, eu peço algo muito importante. Se inscreva no canal agora, porque histórias como a minha quase nunca são contadas até o fim. Aqui, cada detalhe importa, cada palavra carrega dor, mas também aprendizado. Curta este vídeo para que ele alcance outras pessoas que talvez estejam vivendo algo parecido e ainda não tenham coragem de falar. E nos comentários, escreva de qual cidade você está assistindo, porque saber que minha voz está chegando a lugares diferentes me dá forças para continuar. Talvez você já tenha ouvido histórias estranhas, rumores absurdos ou versões distorcidas sobre situações que ninguém quer explicar direito. Mas aqui, você vai ouvir tudo pela minha própria voz, do jeito que aconteceu para mim, com todas as dúvidas, medos e consequências que vieram junto. Não estou aqui para convencer ninguém. Estou aqui para contar o que vivi e como sobrevivi quando todos viraram o rosto. Fique comigo até o final, porque cada capítulo dessa história constrói o próximo passo da minha volta por cima. O que começou como um convite para pescar terminou em uma transformação profunda, dolorosa e inesperada. E no próximo capítulo, eu vou te levar para dentro da minha casa, da minha família e do ambiente que me fez acreditar que aquela rotina noturna era algo normal, mesmo quando meu coração já avisava que havia algo muito errado. Quando penso na minha adolescência, a primeira imagem que me vem à cabeça não é da escola, nem das amigas, nem das festas que eu via as outras meninas comentarem. O que sempre retorna é o cheiro do rio à noite, a água escura refletindo a lua e o som dos insetos cantando como se tudo estivesse em perfeita ordem. Eu tinha apenas 15 anos quando essas noites começaram, e naquela época eu acreditava que estava sendo cuidada, protegida, incluída em algo que parecia especial.
Meu tio se chamava Geraldo, um homem já com 65 anos, conhecido por todos como alguém experiente, respeitado e muito ligado às tradições da região. Depois que minha mãe começou a trabalhar até tarde, foi ele quem se ofereceu para não me deixar sozinha em casa. Disse que pescar à noite me afastaria de más companhias e me ensinaria valores que hoje em dia ninguém mais ensinava aos jovens. No começo, eu me sentia até orgulhosa. Enquanto outras meninas ficavam presas dentro de casa, eu estava ali, sentada na beira do rio, ouvindo histórias antigas, lendas que misturavam medo e encanto. Geraldo falava do boto, das mulheres que desapareciam nas festas ribeirinhas, das promessas que a água guardava. Eu escutava tudo com atenção, sem perceber que aquelas palavras iam se infiltrar em mim muito mais fundo do que eu imaginava. As noites eram sempre iguais. Saíamos depois do jantar, quando a casa já estava silenciosa e minha mãe cansada demais para fazer perguntas. Ele carregava os apetrechos de pesca, e eu levava apenas uma lanterna fraca e um casaco fino. O rio parecia outro mundo naquele horário, um lugar onde as regras do dia não se aplicavam e onde eu me sentia pequena diante de algo muito maior. Geraldo falava pouco de mim, mas observava tudo. Comentava como eu estava crescendo rápido, como estava me tornando uma moça bonita, como precisava tomar cuidado com os homens da cidade. Eu ouvia em silêncio, sentindo um misto de vergonha e confusão. Ninguém nunca tinha falado assim comigo, e eu não sabia se aquilo era preocupação ou algo que eu não conseguia nomear. Com o passar do tempo, comecei a perceber que aquelas pescarias não eram exatamente sobre peixe. Muitas vezes, a linha mal tocava a água, e ele ficava apenas olhando o rio, contando histórias cada vez mais estranhas. Falava de encontros secretos, de promessas feitas à lua, de destinos que não podiam ser evitados. Eu sentia um frio no estômago, mas não tinha coragem de dizer que queria voltar para casa. Eu era apenas uma adolescente tentando entender o mundo, tentando agradar os adultos e fazer o que era esperado de mim. Se alguém mais velho dizia que aquilo era normal, eu acreditava. Afinal, quem era eu para questionar? Cresci aprendendo que respeito significava obediência, e que silêncio era sinal de maturidade. Algumas noites, eu sonhava com o rio mesmo antes de dormir. Sonhava que a água me chamava, que algo se movia sob a superfície, me observando. Acordava suada, com o coração acelerado, mas nunca contei isso a ninguém. Tinha medo de rirem de mim, de dizerem que era coisa da minha cabeça. Com o tempo, comecei a me sentir diferente. Meu corpo parecia mais pesado, minha mente confusa, como se eu estivesse sempre entre o sonho e a realidade. Geraldo dizia que era assim mesmo, que a adolescência trazia mudanças estranhas, e que eu precisava confiar no fluxo natural da vida, assim como o rio seguia seu curso sem questionar. Havia noites em que eu queria gritar, dizer que estava cansada, que queria ficar em casa como qualquer outra menina. Mas algo me prendia ali, talvez o medo de decepcionar, talvez a sensação de que eu já tinha ido longe demais para voltar atrás. O rio se tornava meu confidente silencioso, guardando tudo o que eu não conseguia dizer. As histórias sobre o boto começaram a mudar de tom. Já não eram apenas lendas antigas, mas advertências disfarçadas de conselho. Ele dizia que algumas coisas aconteciam porque tinham que acontecer, e que lutar contra o destino só trazia sofrimento. Eu absorvia aquelas palavras sem entender o peso que elas carregavam. Eu me lembro claramente da primeira vez em que senti que algo estava muito errado. A lua estava cheia, o rio mais quieto do que nunca, e um silêncio estranho tomou conta de tudo. Geraldo parou de falar de repente, como se estivesse ouvindo algo que só ele conseguia perceber. Eu senti um arrepio subir pela espinha e tive vontade de correr. Mas eu não corri. Fiquei ali, parada, tentando controlar a respiração, tentando me convencer de que era apenas medo bobo. Afinal, aquele era meu tio, alguém da família, alguém em quem todos confiavam. Era mais fácil duvidar de mim mesma do que questionar aquela situação. Quando voltávamos para casa, minha mãe dormia profundamente. Eu entrava em silêncio, tomava um banho rápido e deitava, encarando o teto por horas. Meu corpo estava ali, mas minha mente continuava às margens do rio, presa em pensamentos que eu não sabia como organizar. Os dias passaram, as semanas se acumularam, e aquelas noites começaram a deixar marcas invisíveis. Eu me sentia distante das pessoas da minha idade, como se estivesse vivendo algo que ninguém mais entenderia. Era um isolamento silencioso, alimentado pelo segredo e pela confusão. Eu não percebia, mas já estava sendo moldada por aquela rotina. Minhas decisões,
Meus medos e até meus sonhos giravam em torno do rio e daquelas pescarias noturnas. O que começou como proteção estava se transformando em algo que eu não conseguia mais controlar. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto eu estava vulnerável. Mas naquela época, tudo o que eu queria era fazer o certo, agradar e sobreviver em um ambiente que não me ensinou a questionar. O silêncio era minha única defesa, mesmo quando ele me sufocava. As mudanças no meu corpo começaram de forma sutil. Um cansaço constante, enjoos leves, uma sensação estranha de que algo dentro de mim estava diferente. Eu atribuía tudo ao nervosismo, ao crescimento, às histórias que mexiam com minha cabeça. Geraldo observava tudo com atenção silenciosa. Dizia que certas transformações não deveriam ser comentadas, que algumas coisas precisavam permanecer apenas entre a pessoa e o rio. Essas palavras me deixavam ainda mais confusa, mas eu continuava calada. Eu ainda não sabia, mas aquelas noites à beira do rio estavam prestes a mudar minha vida de forma irreversível. No próximo capítulo, vou contar o momento em que percebi que algo estava acontecendo comigo, algo que ninguém estava preparado para aceitar, e como o medo começou a tomar conta de cada pensamento meu. As primeiras mudanças no meu corpo surgiram de forma tão silenciosa que eu quase consegui fingir que não estavam ali. Um enjoo leve pela manhã, uma tontura inesperada quando me levantava rápido demais, um cansaço que não combinava com a minha idade. Eu dizia a mim mesma que era apenas nervosismo, talvez consequência das noites mal dormidas e das histórias que me deixavam inquieta. Na escola, eu já não conseguia me concentrar como antes. As palavras da professora pareciam distantes, como se viessem debaixo d'água. As colegas falavam de namoros, de festas, de sonhos simples, e eu me sentia deslocada, como se estivesse vivendo uma realidade paralela que não podia ser compartilhada com ninguém. Passei a evitar o espelho. Quando me olhava, tinha a sensação estranha de não reconhecer totalmente o reflexo. Meu corpo parecia carregar um segredo que eu ainda não tinha coragem de nomear. Era como se algo estivesse crescendo dentro de mim, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, ocupando espaços que antes eram vazios. Minha mãe percebeu que eu estava diferente. Perguntou se eu estava doente, se tinha acontecido algo na escola, se estava sofrendo por causa de algum menino. Eu neguei tudo, com a voz firme demais para quem dizia a verdade. O medo de falar era maior do que o desconforto de esconder. As pescarias continuavam. Mesmo quando eu queria ficar em casa, Geraldo insistia que o rio ajudava a clarear a mente, que a água levava embora os pensamentos ruins. Eu o seguia, mesmo com o estômago embrulhado, mesmo sentindo que algo dentro de mim gritava para que eu parasse. As histórias dele mudaram novamente. Agora falava de mulheres escolhidas, de encontros que não podiam ser evitados, de destinos selados antes mesmo do nascimento. Ele dizia que algumas pessoas carregavam marcas invisíveis, sinais de que estavam ligadas a algo maior do que elas mesmas. Eu escutava tudo com um nó na garganta. Parte de mim queria rir daquilo, dizer que eram apenas lendas antigas. Outra parte, muito maior, sentia um medo profundo, quase instintivo, como se aquelas palavras estivessem descrevendo algo que já estava acontecendo comigo. As noites passaram a ser mais longas. Eu sentia frio mesmo quando o ar estava quente, e um peso estranho no ventre que eu não sabia explicar. Às vezes, colocava a mão na barriga e ficava ali, parada, tentando entender o que meu corpo tentava me dizer. Comecei a ter sonhos ainda mais vívidos. Sonhava com o rio transbordando, com uma figura surgindo da água, com um canto baixo que me chamava pelo nome. Acordava assustada, com o coração disparado, sentindo uma mistura de medo e culpa que eu não sabia de onde vinha. Foi em uma manhã silenciosa que tudo começou a ficar impossível de ignorar. Meu atraso já não podia ser explicado por nervosismo ou mudança hormonal. Eu contei os dias várias vezes, torcendo para ter errado, mas a verdade se impunha com uma clareza cruel. Passei horas sentada na beira da cama, encarando o chão, tentando organizar os pensamentos. A palavra que rondava minha mente parecia pesada demais para ser dita em voz alta. Eu não tinha vocabulário emocional para lidar com aquilo, nem alguém em quem confiar. Quando olhei novamente no espelho, algo tinha mudado. Não era apenas o corpo, era o olhar. Havia um medo adulto ali, um medo que nenhuma adolescente deveria carregar sozinha. Eu senti vontade de desaparecer, de voltar no tempo, de fingir que nada daquilo tinha acontecido. As pescarias daquela semana foram diferentes. Geraldo parecia mais atento, mais silencioso, como se estivesse esperando algo. Em certo momento,
Ele comentou que algumas transformações aconteciam rápido demais para serem explicadas, e que a natureza tinha seus próprios caminhos. Essas palavras me atingiram como um golpe. Meu coração acelerou, e eu senti uma pressão no peito que quase me fez perder o ar. Pela primeira vez, pensei em contar tudo para alguém, em pedir ajuda, em quebrar o silêncio que vinha me sufocando há tanto tempo. Mas o medo venceu novamente. Medo de não acreditarem em mim, medo de me culparem, medo de destruir a pouca estabilidade que ainda existia na minha família. Eu aprendi cedo demais que, para algumas pessoas, o silêncio parece mais seguro do que a verdade. Meu corpo continuava dando sinais claros, e minha mente tentava negar cada um deles. Era uma guerra interna diária, travada em silêncio, enquanto o mundo ao meu redor seguia normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Comecei a evitar as pessoas. Passei a usar roupas mais largas, a caminhar de cabeça baixa, tentando me tornar invisível. Cada olhar parecia uma ameaça, cada pergunta uma possibilidade de exposição. O rio, antes apenas um cenário, começou a se tornar um símbolo de tudo o que eu não entendia. Eu sentia raiva, medo e uma estranha sensação de ligação, como se uma parte de mim estivesse presa ali para sempre. Naquela altura, eu já sabia que algo estava errado, mas ainda não tinha coragem de enfrentar a realidade. Eu me sentia sozinha, pequena e profundamente confusa, carregando um segredo que crescia a cada dia dentro de mim. No próximo capítulo, vou contar o momento exato em que a verdade se tornou impossível de esconder, quando o silêncio começou a ruir e eu fui obrigada a encarar as consequências de tudo o que vivia à beira daquele rio. Eu passei dias ensaiando mentalmente como contaria a verdade, mas nenhuma versão parecia possível de ser dita em voz alta. As palavras ficavam presas na garganta, como se o simples ato de pronunciá-las pudesse destruir tudo ao meu redor. Eu acordava todos os dias com a mesma sensação de aperto no peito, sabendo que o silêncio tinha prazo de validade. Minha mãe foi a primeira a perceber que algo estava definitivamente errado. Não era mais apenas tristeza ou distração. Era um cansaço profundo, um olhar distante, uma forma diferente de caminhar e de respirar. Ela me observava em silêncio, como quem junta peças de um quebra-cabeça que não quer completar. Naquela tarde, ela pediu que eu me sentasse com ela na cozinha. O cheiro do café recém-passado misturava conforto e medo. Ela segurou minha mão com firmeza, daquele jeito que mãe segura quando sabe que a resposta vai doer, mas mesmo assim precisa perguntar. Ela me perguntou se eu estava escondendo algo. A pergunta foi simples, mas caiu sobre mim como um peso insuportável. Eu tentei negar, mas minha voz falhou. Os olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de eu perceber que estava chorando. O silêncio que se seguiu foi longo e cruel. Minha mãe não disse nada, apenas esperou. Foi nesse espaço vazio entre uma pergunta e outra que a verdade começou a escorrer para fora de mim, sem controle, sem ensaio, sem proteção. Quando eu finalmente falei, as palavras saíram quebradas, desorganizadas, misturadas com soluços e vergonha. Eu disse que meu corpo estava diferente, que algo tinha acontecido, que eu não sabia explicar direito, mas que tinha medo. Muito medo. Minha mãe empalideceu. Ela me perguntou datas, detalhes, mudanças no meu corpo. Cada pergunta parecia me empurrar mais para perto do abismo que eu vinha evitando. Quando ela mencionou a possibilidade que eu mais temia, eu apenas abaixei a cabeça. Não precisei confirmar com palavras. O silêncio foi suficiente. O olhar dela mudou completamente, como se o mundo tivesse se partido ali, naquela cozinha simples, entre uma xícara de café esquecida e minhas mãos trêmulas. Ela levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro. Chorava em silêncio, com a mão cobrindo a boca, tentando conter algo que parecia grande demais para caber dentro dela. Eu nunca tinha visto minha mãe daquele jeito, tão frágil e perdida. Depois de alguns minutos que pareceram horas, ela parou na minha frente e me perguntou quem era o pai. Essa foi a pergunta mais difícil de todas. Meu corpo inteiro reagiu, como se estivesse sendo atacado. O nome parecia proibido até dentro da minha mente. Eu hesitei. Pensei em mentir, em inventar alguém distante, em proteger a mim mesma de um confronto inevitável. Mas o peso da mentira já estava insuportável. Com a voz quase inaudível, eu falei o nome de Geraldo. O impacto foi imediato. Minha mãe deu um passo para trás, como se tivesse sido empurrada. Ela repetiu o nome, incrédula, como se não estivesse falando da mesma pessoa que sentava à mesa conosco, que ajudava em casa, que era tratado como família.
Ela começou a fazer perguntas desesperadas, tentando entender como, quando, por quê. Eu contei das pescarias, das histórias, das noites longas à beira do rio, das conversas estranhas que eu não entendia na época. Cada detalhe tornava tudo ainda mais pesado. Minha mãe chorava abertamente agora. Não era apenas dor, era culpa, raiva, incredulidade e um sentimento profundo de traição. Ela se culpava por não ter visto antes, por ter confiado, por ter deixado que eu fosse. Naquela noite, ninguém jantou. A casa parecia sufocante, carregada de uma tensão que dava para sentir no ar. Eu fiquei no meu quarto, ouvindo passos nervosos e conversas sussurradas do outro lado da porta. Em algum momento, ouvi minha mãe levantar a voz. Ouvi o nome de Geraldo ser pronunciado com raiva, algo que nunca tinha acontecido antes. Meu coração disparou, e eu senti medo do que poderia acontecer a partir dali. Eu sabia que, depois daquela conversa, nada voltaria a ser como antes. O segredo tinha sido revelado, e agora existia fora de mim, ganhando forma, peso e consequências reais. Deitada na cama, com a mão sobre a barriga, eu chorei como nunca tinha chorado antes. Não era apenas medo do futuro, mas luto pelo passado, pela menina que eu tinha sido e que nunca mais existiria. Naquela noite, eu entendi que a verdade, quando finalmente vem à tona, não liberta de imediato. Primeiro, ela destrói, confunde e machuca. A libertação, se viesse, ainda estava muito distante. No próximo capítulo, vou contar o que aconteceu quando Geraldo foi confrontado, e como a reação dele mudou tudo o que eu achava que sabia sobre confiança, família e sobrevivência. Naquele período da minha vida, eu já não distinguia mais o que era cansaço físico do que era exaustão emocional, porque tudo parecia pesar ao mesmo tempo. Eu acordava com o corpo pesado, mas era a cabeça que doía mais, cheia de perguntas sem resposta e lembranças que insistiam em voltar nos momentos mais improváveis. Cada passo que eu dava parecia me afastar da mulher que eu fui um dia, aquela que acreditava que fazer o certo sempre seria suficiente para ser respeitada. Lembro com nitidez das manhãs silenciosas em que eu preparava o café sozinha, olhando para a mesa vazia e tentando reunir forças para enfrentar mais um dia de olhares atravessados e comentários sussurrados. O rádio ficava ligado apenas para quebrar o silêncio, mas nenhuma música conseguia preencher o vazio que se instalou dentro de mim depois de tudo que aconteceu. Era como se eu tivesse envelhecido anos em poucos meses, carregando um peso que não combinava com a minha história. As pessoas da cidade começaram a me tratar como se eu fosse invisível, ao mesmo tempo, constantemente observada. Quando eu passava na rua, as conversas diminuíam de volume, os olhares se desviavam ou se fixavam demais, como se procurassem em mim algum sinal de culpa ou arrependimento. Eu aprendi, na dor, que o julgamento alheio costuma ser mais rápido do que qualquer tentativa de compreensão. Houve dias em que pensei em ir embora, deixar tudo para trás e tentar recomeçar em algum lugar onde ninguém soubesse meu nome. Mas sempre que essa ideia surgia, algo me prendia ali. Talvez o medo do desconhecido ou talvez a sensação de que fugir seria aceitar uma culpa que não era minha. Eu precisava ficar, mesmo que doesse, mesmo que cada esquina me lembrasse do que eu havia perdido. Foi nessa fase que comecei a perceber como o silêncio também pode ser uma forma de violência. Ninguém me perguntava como eu estava, ninguém queria ouvir a minha versão, ninguém parecia interessado na mulher por trás da história que circulava por aí. Eu falava pouco, não porque não tivesse o que dizer, mas porque aprendi que minhas palavras caíam em ouvidos fechados. Minha rotina se tornou automática, quase mecânica, como se eu estivesse apenas cumprindo dias sem realmente viver. Eu ia ao mercado, voltava para casa, organizava tudo com um cuidado exagerado, talvez tentando manter algum controle em meio ao caos interno. Cada objeto no lugar parecia uma tentativa de organizar também os pensamentos que insistiam em se embaralhar. À noite, quando o cansaço finalmente me fazia sentar na cama, as lembranças vinham com força. Eu revivia conversas, decisões, momentos em que gostaria de ter agido diferente, mesmo sabendo que fiz o melhor que pude com o que tinha. Era injusto comigo mesma, mas a culpa, mesmo quando não nos pertence, encontra maneiras de se instalar. Foi em uma dessas noites que percebi que precisava mudar algo, nem que fosse dentro de mim. Eu não podia continuar vivendo apenas para sobreviver, esperando que o tempo resolvesse tudo sozinho. Havia uma dor que precisava ser encarada de frente, por mais assustador que isso fosse. Comecei a escrever em um caderno velho, daqueles de capa simples, tudo o que eu nunca disse em voz alta.
Cada página era um desabafo silencioso, uma tentativa de organizar a minha verdade e de não enlouquecer com tanta coisa guardada. Escrever virou um refúgio, um lugar onde eu ainda tinha voz. Enquanto eu escrevia, percebia o quanto minha história havia sido fragmentada por decisões alheias e interpretações convenientes. Nada era simples como faziam parecer, nada era preto no branco, mas o mundo gosta de respostas fáceis. Eu, no meio disso tudo, só queria ser ouvida sem julgamentos. Houve um dia específico, que nunca esqueci, em que uma vizinha mais velha se aproximou de mim no portão. Ela não disse muita coisa, apenas perguntou se eu estava bem, com um olhar que parecia sincero. Aquela pergunta simples quase me fez chorar, porque era a primeira vez em muito tempo que alguém se importava de verdade. Depois daquele encontro rápido, algo mudou dentro de mim, ainda que de forma sutil. Eu percebi que, mesmo em meio a tanta indiferença, ainda existiam pequenas brechas de humanidade. Talvez nem todos acreditassem nas versões distorcidas, talvez nem todos estivessem dispostos a me condenar sem ouvir. Passei a observar mais, ouvir menos e refletir sobre quem eu realmente era além daquela história. Eu não podia permitir que um episódio definisse toda a minha existência, mesmo que o mundo insistisse nisso. Essa consciência não apagava a dor, mas me dava um fio de esperança. Com o tempo, comecei a entender que a volta por cima não acontece de uma vez só. Ela é construída em pequenos gestos, em decisões silenciosas, em dias em que a gente escolhe continuar mesmo sem saber exatamente como. Eu estava longe de estar bem, mas já não me sentia completamente perdida. As memórias ainda doíam, mas já não tinham o mesmo poder de me paralisar. Eu conseguia olhar para trás sem sentir apenas vergonha ou medo. Conseguia reconhecer a mulher forte que tentou proteger a si mesma quando ninguém mais o fez. Esse reconhecimento foi um passo importante, mesmo que doloroso. Apesar disso, havia algo que ainda me incomodava profundamente, uma sensação de que a verdade não estava completa, de que ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Eu sentia que algo mais viria à tona, algo que poderia mudar a forma como tudo foi visto até ali. Essa intuição não me deixava em paz. Passei a prestar atenção em detalhes que antes ignorava, em conversas antigas, em atitudes que, na época, não fizeram sentido. Quanto mais eu pensava, mais percebia que nem tudo havia sido coincidência. Algumas coisas simplesmente não se encaixavam. Essa percepção trouxe medo, mas também trouxe coragem. Se existia algo oculto naquela história, eu precisava descobrir, mesmo que isso significasse reviver dores antigas. Eu já tinha perdido tanto que o silêncio deixou de parecer uma opção segura. Naquele momento, eu ainda não sabia por onde começar, nem em quem confiar, mas tinha certeza de uma coisa. Eu não queria mais ser apenas a mulher sobre quem falavam, eu queria ser a mulher que falava por si. Essa decisão silenciosa marcou um ponto de virada dentro de mim. E foi exatamente quando tomei essa decisão que algo inesperado aconteceu. Algo que ligava diretamente o meu passado a uma revelação que eu nunca imaginei ouvir. Uma revelação que mudaria completamente o rumo da minha história e abriria caminho para o que estava por vir no próximo capítulo. Quando aquela revelação começou a se formar diante de mim, eu ainda não tinha clareza do tamanho do impacto que ela teria na minha vida. Tudo começou de maneira quase discreta, numa conversa aparentemente comum, dessas que surgem sem aviso, mas que carregam um peso estranho no tom de voz de quem fala. Eu senti um arrepio antes mesmo de compreender as palavras, como se meu corpo tivesse entendido antes da minha mente que algo importante estava prestes a ser desenterrado. Foi numa tarde abafada, sentada na varanda da minha casa, que ouvi um comentário solto sobre acontecimentos antigos, mencionados com cuidado, quase com medo. A pessoa que falava evitava me encarar diretamente, como se temesse a minha reação, e aquilo já dizia muito. Cada frase vinha acompanhada de pausas longas, silêncios constrangedores e uma sensação de culpa que pairava no ar. Enquanto eu ouvia, lembranças esquecidas começaram a se encaixar como peças soltas que finalmente encontravam o lugar certo. Situações que, no passado, me pareceram confusas ou sem importância ganharam outro significado. Eu percebi que não era paranoia, não era exagero meu, havia algo que foi omitido, algo que foi cuidadosamente empurrado para debaixo do tapete durante anos. Meu coração batia forte enquanto eu tentava manter a calma, fingindo normalidade para não interromper aquela fala que, aos poucos, revelava mais do que a pessoa pretendia. Cada detalhe mencionado trazia à tona imagens antigas, vozes, gestos e olhares que eu havia tentado esquecer. Era doloroso revisitar tudo isso, mas, ao mesmo tempo,
libertador perceber que minha intuição nunca esteve errada. Quando a conversa terminou, eu fiquei sozinha por alguns minutos, sentada em silêncio, tentando organizar os pensamentos. A sensação era de estar à beira de um precipício, olhando para baixo e sabendo que não havia mais como fingir que não via o abismo. A verdade, mesmo incompleta, já tinha começado a se mostrar, e não havia retorno. Naquela noite, mal consegui dormir. Minha mente repetia cada palavra que ouvi, cada gesto, cada pausa carregada de significado. Eu me perguntava quantas pessoas sabiam daquilo e quantas escolheram se calar por conveniência, medo ou simples indiferença. A traição do silêncio doía tanto quanto as mentiras ditas abertamente. Com o passar dos dias, comecei a buscar respostas de forma mais ativa, mesmo que isso significasse me expor novamente a olhares desconfiados e julgamentos silenciosos. Fui atrás de conversas antigas, pessoas que estiveram presentes na época e documentos que nunca tive coragem de revisar. Cada passo era acompanhado de medo, mas também de uma força que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Algumas portas se fecharam na minha cara, outras se abriram apenas pela metade, com respostas evasivas e justificativas frágeis. Ainda assim, cada negativa me empurrava mais para frente, porque eu já tinha decidido que não aceitaria mais versões incompletas. Eu devia isso a mim mesma, depois de tantos anos carregando uma culpa que não era minha. Foi então que uma lembrança específica voltou com força, uma cena que, na época, me pareceu irrelevante, mas que agora fazia todo sentido. Um encontro rápido, um olhar trocado, uma frase dita fora de contexto. Aquilo não era coincidência, nunca foi. A partir dessa lembrança, comecei a montar uma linha do tempo mental, conectando fatos, datas e atitudes. Quanto mais eu conectava os pontos, mais claro ficava que houve uma construção deliberada de uma narrativa que me colocava no centro da culpa. Eu não fui apenas julgada, fui convenientemente escolhida para ocupar aquele papel. Essa constatação trouxe uma mistura de raiva e alívio. Raiva por tudo que perdi, por todas as noites em claro, pelos relacionamentos quebrados e pelo isolamento forçado. Alívio por finalmente entender que minha dor não nasceu do acaso, mas de escolhas feitas por outros. Mesmo com tudo isso, eu ainda sentia medo de ir até o fim. Enfrentar a verdade significava confrontar pessoas, mexer em feridas antigas e talvez perder de vez qualquer vínculo que ainda restava. Mas, naquele ponto, eu já sabia que viver na mentira era uma prisão ainda pior. Decidi, então, que não faria isso sozinha. Procurei apoio onde menos esperava, em pessoas simples, que ouviram minha história sem pressa, sem julgamento e sem tentar me corrigir. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti validada. Essas conversas me fortaleceram e me ajudaram a enxergar que minha voz tinha valor, mesmo que tivesse sido silenciada por tanto tempo. Eu comecei a falar com mais firmeza, a sustentar meu olhar e a não me desculpar por existir. Pequenas mudanças, mas profundamente significativas. Ainda assim, havia uma pessoa específica que eu precisava enfrentar, alguém cuja participação naquela história era impossível de ignorar. Só de pensar nesse encontro, meu estômago se revirava, mas eu sabia que ele era inevitável. Algumas verdades só se revelam quando encaramos quem tentou escondê-las. Passei dias ensaiando mentalmente o que diria, imaginando possíveis reações e tentando me preparar para qualquer desfecho. Eu sabia que não sairia ilesa, emocionalmente falando, mas também sabia que continuaria ferida se não tentasse. A dúvida já não me protegia mais. Quando finalmente marquei o encontro, senti um misto de medo e determinação. Não era mais sobre provar algo para os outros, era sobre olhar para mim mesma e saber que não fugi. Independentemente do resultado, eu precisava desse confronto para seguir em frente. No dia marcado, acordei cedo, com o coração acelerado e uma sensação estranha de clareza. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente o que queria. Não era vingança, não era reconhecimento público, era apenas a verdade. Enquanto me arrumava, percebi o quanto havia mudado desde o início de tudo. A mulher assustada e silenciosa já não existia da mesma forma. No lugar dela, havia alguém cansado, sim, mas também consciente da própria força. E foi com essa consciência que eu caminhei em direção a um encontro que tinha tudo para virar minha história de cabeça para baixo, porque o que eu estava prestes a ouvir poderia confirmar minhas suspeitas ou abrir uma ferida ainda mais profunda, preparando o terreno para o que seria revelado no próximo capítulo. Eu cheguei ao local combinado com alguns minutos de antecedência, não por ansiedade,
mas porque precisava daquele tempo para respirar e organizar o que se passava dentro de mim. O ambiente era simples, quase neutro, mas para mim parecia carregado de memórias e tensões antigas, como se o passado tivesse decidido me acompanhar até ali. Sentei devagar, observando cada detalhe ao redor, tentando me manter firme enquanto o coração insistia em bater mais rápido do que o normal. Quando aquela pessoa entrou, senti um misto de reconhecimento e estranhamento, porque o tempo muda os rostos, mas não apaga as marcas que certas presenças deixam na nossa história. O olhar evitava o meu, os gestos eram contidos, e havia uma rigidez no corpo que denunciava o desconforto. Aquilo me confirmou que eu não estava ali à toa, que havia algo sendo segurado por tempo demais. O silêncio inicial foi pesado, quase insuportável, e por alguns segundos pensei em desistir, levantar e ir embora antes que qualquer palavra fosse dita. Mas algo dentro de mim, talvez a soma de todos os anos calada, me manteve sentada. Eu não atravessei tudo aquilo para recuar agora, não depois de ter chegado tão perto. Quando a conversa finalmente começou, as palavras saíram devagar, escolhidas com cuidado excessivo, como se cada frase fosse uma armadilha pronta para se fechar. Eu ouvia atentamente, percebendo as tentativas de minimizar fatos, de reorganizar acontecimentos para parecerem menos graves do que realmente foram. Aquilo me deu uma clareza dolorosa, mas necessária. Em determinado momento, interrompi com uma pergunta simples, direta, sem rodeios, algo que carreguei por anos dentro de mim. O efeito foi imediato. O rosto empalideceu, a postura mudou, e o silêncio voltou a dominar o espaço entre nós. A resposta não veio de imediato, e essa demora disse mais do que qualquer explicação longa. Quando finalmente respondeu, não foi com a verdade completa, mas com fragmentos, pedaços desconexos que tentavam proteger mais a própria imagem do que esclarecer o que aconteceu. Eu percebi ali que a negação não era apenas para mim, mas para si mesma. Admitir tudo significaria assumir responsabilidades que foram evitadas por uma vida inteira. Mesmo assim, aqueles fragmentos foram suficientes para confirmar o que eu já suspeitava. Nada aconteceu por acaso, nada foi simples como fizeram parecer. Houve decisões, houve omissões e houve conveniência em me colocar como centro de uma história distorcida. Essa confirmação doeu, mas também me libertou de uma culpa que nunca deveria ter sido minha. Enquanto ouvia, senti uma tristeza profunda, não apenas pelo que foi feito comigo, mas pelo tempo perdido tentando agradar pessoas que nunca se preocuparam em me proteger. Eu pensei em quantas escolhas fiz baseada em versões erradas, em quantas oportunidades deixei passar por acreditar que eu era o problema. Essa constatação foi como um luto tardio. A conversa seguiu por mais tempo do que eu imaginava, alternando momentos de tensão com tentativas frágeis de justificativa. Eu não levantei a voz, não precisei. Minha firmeza vinha da certeza de que eu sabia quem eu era e do que tinha vivido. Isso parecia incomodar mais do que qualquer acusação direta. Em um certo ponto, ouvi um pedido de desculpas que soou mais como alívio do que arrependimento. Ainda assim, deixei que fosse dito, porque eu já não precisava daquilo para seguir em frente. O que eu buscava ali era compreensão e encerramento, não redenção alheia. Quando a conversa chegou ao fim, senti um cansaço profundo, mas também uma estranha leveza. Eu não tinha todas as respostas, mas tinha o suficiente para seguir sem me culpar. Aquilo já era mais do que eu tive durante anos. Ao sair daquele encontro, caminhei devagar, sentindo o peso dos passos diminuir a cada metro. O mundo ao meu redor parecia o mesmo, mas algo dentro de mim tinha mudado de forma definitiva. Eu não carregava mais a dúvida como companheira constante. Nos dias que se seguiram, passei por uma espécie de silêncio interno, como se meu corpo e minha mente precisassem de tempo para absorver tudo. Não foi fácil, mas foi necessário. Algumas verdades, quando vêm à tona, exigem espaço para serem compreendidas. Comecei a perceber pequenas mudanças no meu comportamento. Eu falava com mais segurança, sustentava decisões sem pedir aprovação e deixava de me justificar por coisas que nunca precisaram de explicação. Essas mudanças eram discretas, mas profundas. Mesmo assim, havia consequências que ainda precisavam ser enfrentadas. Pessoas que acreditaram na versão errada, vínculos que se romperam e uma reputação manchada por anos não se consertam da noite para o dia. Eu sabia que o caminho à frente ainda seria longo. Apesar disso, eu já não me sentia sozinha como antes. Eu tinha minha verdade e algumas poucas pessoas que a respeitavam, e isso começou a ser suficiente.
Aprendi que quantidade nunca substitui qualidade quando se trata de apoio verdadeiro. Houve momentos em que a raiva tentou voltar, principalmente quando lembrava do que perdi. Mas, aos poucos, entendi que permanecer na raiva seria continuar presa ao passado. Eu precisava seguir, mesmo com cicatrizes. Essa decisão de seguir não significava esquecer ou perdoar tudo, mas escolher não deixar que aquilo definisse o resto da minha vida. Eu tinha outros sonhos, outras possibilidades e um futuro que ainda podia ser meu, apesar de tudo. Foi nesse período de reconstrução silenciosa que algo inesperado começou a acontecer, algo que eu jamais imaginei depois de tanto tempo desacreditada. Pequenos sinais de reconhecimento e apoio começaram a surgir de onde eu menos esperava. E esses sinais, ainda tímidos, apontavam para uma reviravolta que colocaria minha história sob uma nova luz, abrindo espaço para um desfecho que ninguém, muito menos eu, conseguiria prever no próximo capítulo.